Então, só um pouco antes de começar a Paraxá, vou só explicar para o Francisco, que ele é novo na Beit, o que a gente vai apresentar hoje, né? Então, Francisco, e para quem não souber, né? Acho que todos sabem. No judaísmo, a gente tem a Torá escrita, que é o que você encontra na Bíblia, ou na Torá, né? Ou como algumas pessoas chamam de Antigo Testamento, que você tem a Torá, que é o Pentateuco, que é a Torá escrita. E você tem também a Torá oral. A Torá oral é o complemento da Torá escrita, que foi passado oralmente, né? Como diz, né? O nome Torá oral. Mas logo depois de muito tempo, o judaísmo decidiu anotar, né, essas informações, guardar essas informações orais, com medo de perder, né, por conta das perseguições. Então, daí você tem os midrashis, os midrashins, né? São justamente toda essa parte oral da Torá. Tá bom, Francisco? Então, se você vê alguma coisa que eu estou falando aqui que não está escrito lá na Torá, diretamente, é porque isso daqui é um complemento da Torá, Torá oral, ok? Foi ensinado, passado oralmente de gerações para gerações. Então, o nome da paraxá dessa semana é Paraxá Shoftim. Shoftim quer dizer juízes. Então, essa é a paraxá de juízes. E, como faz o juiz ao nome da paraxá, né, do Midrash da semana, Shoftim, Moisés começa falando para aquela geração sobre os juízes. Então ele começa a explicar como deve acontecer, como deve funcionar todo o sistema de julgamento em Israel. Então ele fala que o Israel teria que ter o Sanedrim. O Sanedrim seria a grande corte, né, de Israel. Então você teria o Sanedrim que ficaria em Jerusalém, ou na capital, né, na verdade, antes, se eu não me engano, não ficava em Jerusalém. Mas você teria o Sanedrim, que iriam ter 70 juízes, que o Sanedrim seria, então, no caso, a capital dos juízes. Entendeu? O Sanedrim é a equipe principal de juízes. E Moisés falou ao mesmo tempo que teria que ter esses 70 juízes na capital, você teria que ter outros juízes distribuídos em toda a terra de Israel. Por quê? Justamente para você não sufocar o Sanhedrin, né? O grande aglomerado de 70 juízes. Né? Então, as outras cidades elas poderiam ter de 3 a 28 juízes, dependendo da quantidade de casos que eles recebessem. Né? Se fosse uma cidade pequena que tivesse poucos casos, 3 juízes iria bastar. Né? Então, iriam ter vários juízes espalhados em Israel e teria o Sanedrim, que seria justamente a concentração dos 70 juízes. Né? E Moisés falou, por que isso é importante? Por que existe o Sanedrim? O Sanedrim ele vai existir justamente Tá ruim, viu? pro... Opa, Francisco, vou pedir só para você botar no mudo, rapidinho. Acho que você tirou sem querer, que tava no mudo. Você aperta na tela, aí tem um microfonezinho, isso, show de bola. Valeu. Aí o que acontece? Aí você tem esse tribunal menor e o tribunal maior, que é o Sanedrim. Né? E Moisés falou o seguinte: caso o tribunal menor, que são de 3 a 28 juízes em cada cidade, ele tenha alguma dúvida sobre como julgar, como agir em determinado julgamento, né? Então ele ia para o Sanedrim. E não só isso. Moisés também explicou que no caso de um julgamento de vida ou morte, então se aquela pessoa deveria ser julgada, se ela iria ser condenada à morte ou não, ela só poderia ser julgada por no mínimo 70 juízes. Então, no mínimo, 70 juízes tinham que julgar aquele caso e para ver se a pessoa seria condenada ou não. Né? Jamais uma cidade com juízes menores, né, que seriam de 3 a 28 juízes, poderia julgar um caso de vida ou morte. No mínimo, o Moisés fala para aquela geração, teriam que ser 70 juízes, para evitar ao máximo que uma injustiça fosse cometida. Né? Não só esses casos, mas como os casos mais graves. Né? Então, os casos mais graves e mais difíceis de julgamentos, eles eram levados até o Sanedrim, em Jerusalém, onde eles iriam julgar, né? Onde teriam vários juízes, e esses juízes eram os mais
experts, né, os mais versados em Torá de todo o povo judeu, né? E não só isso. O Moisés também fala para aquela geração que, independente do que a maioria dos sábios decidirem, ou que o Sanedrim decidir, aquela opinião deve ser levada como se fosse verdade. Então Moisés fala, por mais que pareça que aquela decisão da maioria, né, que seriam então ou os juízes ou os sábios em uma determinada votação, por mais que a maioria pareça estar errada, você deve seguir a decisão da maioria. E Moisés dá explicações, tanto explicações mais ligadas ao mundo físico, né? Então ele fala que se a maioria tiver aquele voto e a minoria que não aceitou aquele voto da maioria quiser ir contra a maioria, primeiro, você terá uma desordem dentro da terra, né, de Israel, porque a partir do momento que a minoria não aceita o julgamento da maioria, você vai ter uma desordem. E Moisés também lembra que quem falou isso foi o Criador. Então isso é uma mitzvah, é um mandamento do Criador. Então, um dos 613 mandamentos é justamente a pessoa obedecer à opinião da maioria dos sábios ou da maioria dos juízes, né? Por mais que aquela pessoa não concorde, ele deve seguir a maioria, que aconteceu, óbvio, em uma votação, né? E o Midrash traz algumas histórias para poder explicar e elucidar isso melhor, né? Por exemplo, certa vez, o Rabi Yonatan, né, junto com... Não, minto. Certa vez, o Rabi Yonatan, ele tinha uma árvore na sua casa, né? Essa árvore era muito grande, mas só que essa árvore já estava tão grande, que ela estava chegando já na casa do vizinho e estava atrapalhando o seu vizinho. E aí, certo dia, o Rabi Yonatan, ele era um juiz, né? Então ele tomava conta de alguns casos. E aí um judeu veio reclamar com o outro e falou o seguinte: bom, olha só, eu estou reclamando aqui porque o meu vizinho, ele tem uma árvore tão grande que essa árvore está atrapalhando a minha casa, o galho dela já está chegando na minha casa. E aí o Rabi Yonatan falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu vou adiar o julgamento, esse julgamento vai começar amanhã. Então o Rabi Yonatan podou a sua árvore que estava incomodando o seu vizinho, e dessa forma ele foi no outro dia e realizou o julgamento. Por que isso aconteceu? O Midrash explica. Porque o Rabi Yonatan diz, e não só o Rabi Yonatan, né? Moisés diz para aquela geração: você só tem direito de julgar aquela pessoa sobre aquele determinado ato se você faz aquilo de forma correta. Se você não faz aquilo de forma correta, então você não tem direito de julgar, no caso de um juiz, aquela pessoa, né? Você tem que ser um juiz, você tem que ser justo. Então, para o Rabi Yonatan, ele julgar justamente esse caso, que o galho da árvore estava atrapalhando o vizinho do outro, dos dois judeus, ele cortou o galho da sua árvore, que estava incomodando o galho do seu vizinho, né? Porque como que ele vai conseguir julgar algo que ele mesmo faz, né? Então, Midrash deixa isso muito bem claro, né? E da importância do juiz ser justo, né? Então, e para justamente reforçar essa ideia de um juiz ser o mais justo possível, o Midrash fala que o rei Davi, ele também atuava como juiz, né? Julgava alguns casos, e ele fazia o seguinte: se tivesse num julgamento e uma pessoa extremamente pobre, ela errou e teve que pagar uma indenização ou coisa do tipo, mas ela é uma pessoa extremamente pobre, ela errou e ela fez techuvá, aceitou que errou e tal, e fosse uma pessoa extremamente pobre, teve que tirar do pouco que ela tem para poder pagar aquela indenização, o rei Davi pegava o dinheiro do seu próprio cofre, né, e dava para aquela pessoa, porque aquela pessoa não tinha tantas condições, né, de depois continuar a vida, porque ela já tinha tão pouco. Então, Moisés também fala para as pessoas terem bom senso, né, na hora de fazer o julgamento. O julgamento tem que ser feito de uma forma justa, porém nada impede que você haja depois com misericórdia com aquela pessoa, que era justamente o que o rei Davi fazia, né? Quando era uma pessoa extremamente pobre que perdia um julgamento e tinha que pagar uma indenização, ele tirava do seu próprio bolso e dava um dinheiro para a pessoa
para a pessoa não sair tão prejudicada. Bom, logo depois Moisés começa a falar de alguns temas sobre idolatria, né? Então ele fala primeiro que no templo, e nas proximidades dos templos, nas cidades dos levitas, onde estavam todas as cidades de Israel, tinham a cidade levita, elas não poderiam ter árvores, então era proibido ter árvore. E o Midrash fala essa proibição de ter árvore ao redor das cidades dos levitas era justamente porque naquela época os idólatras eles adoravam árvores, né? Então você tem a Asterote, né, que era uma árvore que eles oravam para ela. Então, justamente para poder se afastar da idolatria, eles decidiram, Hashem, né, falou, na verdade, um mandamento de não ter árvores onde os levitas, onde fosse a cidade dos levitas, né? E o Midrash também fala que os idólatras faziam isso, né? Eles construíam jardins belos, lindos, para poderem atrair as pessoas, para as pessoas irem lá e tal. Era um marketing deles. E Hashem fala que não deveria fazer isso para não se igualar aos idólatras, né? Uma outra proibição também que Moisés fala para aquela geração é de erguer, né, matsevá, né, que seria algumas pedras, né, e orar para o Criador, né? Então, isso seria proibido, né? Mas se a gente for ler na Torá, a gente vê que Jacó fez isso, que Abraão fez isso, que Isaac fez isso, de juntar as pedras, jogar no azeite e orar para o Criador, né? Porém, o Midrash fala que essa foi um costume que eles tiveram, mas só que os idólatras copiaram essa forma de se conectar, de conversar com o Criador, que nem Abraão, Yaakov, né? Então, Hashem proibiu você levantar uma pilha de pedra, ou seja lá o que for, e fazer um sacrifício ou uma oração ali para o Criador, né? Qualquer sacrifício que fosse feito deveria ser feito no templo, entendeu? A concentração agora dos sacrifícios deveriam ser feitos no templo e não em qualquer outro lugar. Moisés disse para aquela geração. Logo depois, voltando ao Sanedrim, né? Moisés reforça, falando para aquela geração, que todos deveriam obedecer ao Sanedrim, mesmo que eles pareçam errados. E para ilustrar isso, o Midrash traz uma história muito legal. Fala que certa vez o Rabi Eliezer, né, ele estava em discussões com os outros sábios se determinado item, determinada vasilha, se eu não me engano, ela era kasher ou não era kasher. E aí começou a discussão e tal, e aí o Rabi Eliezer tinha ótimos argumentos, e ele falou para os sábios, olha só, por conta disso, isso daqui é kasher, tal, e os sábios, olha, a gente não concorda com você. E o Rabi Eliezer, que era o grande sábio, ele falou o seguinte, olha, se eu estiver mentindo, eu quero que aquela árvore se mova tantos metros. E ele falou, e a árvore se moveu tantos metros. E os sábios falaram, e os outros sábios falaram, você é um grande sábio, o Criador vai fazer o que você quiser. Aí ele, Então ele falou para um rio que corria perto, falou para o rio correr ao contrário, o rio vai e corre ao contrário. E os sábios falam, não adianta você fazer milagres. A gente sabe que você é um grande tzadik, um grande sábio, e o Criador vai fazer o que você quiser. Então, por último, ele fala assim, o Rabi Eliezer, né? Então eu quero que o Criador fale que eu estou certo. E aí, segundo a historinha, né? Os outros sábios escutam uma voz vinda do além, falando que o Rabi Eliezer estava certo. Mas aí os outros sábios falam o seguinte, não, a gente não acredita em você. Sabe por quê? Por mais que o Criador esteja falando que você está certo, o Criador que nos deu o mandamento que a maioria estaria com a razão, independente que ela pareça estar certa ou errada. Então a maioria terá sempre a razão. E os sábios falaram, a Hashem está fazendo isso para testar a gente, para ver se a gente está seguindo a Torá. E dito e feito. A Hashem estava fazendo justamente isso, estava testando aqueles outros sábios se eles iam seguir esse mandamento ou não da Torá. Então eles falaram isso e a história termina aí justamente com a seguinte moral, né? Que o mandamento
diz que você deve seguir a maioria dos sábios ou a maioria dos juízes, né? Por mais que você ache que eles estejam errados ou não. É a famosa democracia, né? Então, a maioria vai escolher se aquilo, determinada coisa, está certo ou não através de uma votação, né? Logo depois, Moisés começa a falar para aquela geração, e aí ele vai se estender um pouco nesses mandamentos, que são os mandamentos dos reis, né? Então, quais seriam os mandamentos que, caso o rei Davi teve que cumprir, o rei Salomão e os outros reis de Israel, né? Primeiro, Moisés fala que a nação, né, teria que nomear um rei, além de ter um Sanedrim, e o rei ele seria responsável, ele seria um poder controlador, né? Quem julgava era o Sanedrim, mas o rei ele tinha um poder controlador e em caso de guerra, né, quem comandava os exércitos não eram os juízes. Quem comandava os exércitos era o rei, né? Então o rei era aquele que tomava conta do poder militar, né, de Israel, né? Quem tomava conta das decisões era o Sanedrim, né? Todas as leis e os julgamentos era o Sanedrim. O rei ele tomava parte da parte marcial, né? Na parte da guerra, né? Então, o Midrash relembra, né, que certa vez, quando a gente vai ler o livro de Samuel, né, no Tanar, né, fala que o povo pediu para Samuel um rei que se parecesse com os outros. E o Criador foi e deu um rei que se parecia com o rei das outras nações, que era justamente o rei Saul, né? Então, o rei Saul era um rei que se parecia com os reis das outras nações. Ele era corrupto, ele não media esforços para poder ficar no poder, né? Então, o Midrash traz justamente essa colocação aí, né? Que o povo pediu para o profeta um rei igual aos outros povos e o Criador deu um rei igual aos outros povos. Um rei corrupto. No lugar deles pedirem um rei, né? Como o rei Davi foi, né? Um rei justo, um rei que amasse seu povo, que fosse misericordioso. Mas não, eles pediram um rei igual aos outros povos e o Criador deu, ofereceu o Criador como um pai. Bom, então continuando aí com as mitzvot do rei, né? Dos reis, né? Que os reis deveriam seguir. O Midrash fala o seguinte, que Moisés contou para aquela geração. Primeiro, um rei ele não pode ter muitos cavalos. Então é proibido que um rei tenha muitos cavalos. Bom, primeiro caso, por que um rei não poderia ter muitos cavalos? O Midrash fala. Primeira coisa, para não se parecer com o Egito. O Egito, o exército do faraó, ele tinha muitos animais, muitos e muitos cavalos. E a segunda explicação que o Midrash dá para um rei não ter muitos cavalos é justamente porque naquela época, né, principalmente naquela época, hoje em dia a gente tem carros, né, armas de fogo, mas naquela época, um exército muito poderoso é aquele exército que tinha uma grande cavalaria, né, uma cavalaria muito grande. Então, o Midrash fala que o Criador já pede para um rei não ter muitos cavalos, para quê? Para ele ter noção de que o poder dele, quem vai fazer ele vencer a guerra, não são os cavalos, não é o exército, é o Criador, entendeu? O Criador tirou eles do Egito, o Criador abriu o mar do Egito, o Criador fez eles derrotarem todas as dificuldades que eles passaram no deserto. Então, na verdade, a fé, né, que o povo deveria depositar não seria nos cavalos, e sim no Criador. Então, o Criador já pede logo para Moisés falar com aquela geração que um rei não poderia ter muitos cavalos. Logo depois, deixa eu ver aqui, o próximo. Sim, um outro mandamento para um rei é que um rei não poderia ser muito rico. Então o Midrash fala que um rei também não poderia ser muito rico, porque justamente para as pessoas quando são muito ricas, elas podem se achar autossuficientes. Moisés fala para aquela geração. Então o rei ele era proibido de ser extremamente rico, ele tinha que ter o suficiente, entendeu? Um rei tinha que viver com o suficiente e não se esbanjar em ouro e prata e em coisas, em dinheiros, né? Em bens materiais, né? E o último, um rei era proibido de casar com muitas mulheres. Então, um dos mandamentos é proibido casar com muitas mulheres, né? E o Midrash continua falando que
o rei Salomão ele desobedeceu todas essas 3 regras. Então, se você for ver, o rei Salomão ele tinha um grande exército, tinha um grande número de cavalos. O rei Salomão ele tinha uma quantidade de ouro muito grande, ele era muito rico, né? Um dos reinos mais prósperos, né, de Israel. Ele tinha muito, muito ouro. E, por último, ele também se casou com várias mulheres, né? Por mais que fosse por questões políticas, ele se casou com várias mulheres e o Criador proibiu, né, um rei de se casar com várias mulheres, né? E o Midrash fala que o rei Salomão ele se apoiou muito na sua sabedoria. Então, de certa forma, ele pensou que Hashem me tornou o homem mais sábio do mundo. Então, se Hashem me tornou o homem mais sábio do mundo, eu vou conseguir lidar tanto com as mulheres, tanto com dinheiro, tanto com poderio bélico, né, do meu exército. Porém, o Midrash fala que ele pecou, ele errou, né? Ele errou tanto que quando a gente vê no Tanar, né, no Tanar fica bem claro que Salomão serviu a ídolos. E o Midrash explica. O Midrash explica que Salomão é comparado como se ele tivesse servido a ídolos. Por quê? Porque algumas esposas do rei Salomão, elas se converteram ao judaísmo, né, quando se casaram com ele, mas depois elas começaram a servir a outros deuses. E o rei Salomão não fez muita questão por isso, né? Meio que deixou elas servirem outros deuses. E aí, o Criador falou com o profeta e falou justamente, então, já que sua família está se tornando idólatra, então você também é idólatra. Já que você não conversa com a sua família e não os convence do contrário, né? Então, você também é o idólatra. Então, por isso, quando a gente lê no Tanar, o rei Salomão ele é comparado como se ele fosse um idólatra, né? Como se ele estivesse servindo a ídolos, né? Bom, logo depois a gente consegue ver também no Tanar, né, que o Midrash fala, que o rei Salomão fala o seguinte, né? Meio que já tendo noção do erro que ele cometeu, né, em idade mais avançada, né? Então ele fala: eu me apoiei na minha sabedoria e ignorei as palavras da Torá, enraivecendo ao Criador, né? Então, aqui fica bem claro, né? São palavras do Tanar, que o rei Salomão ele se deixou levar pela sua sabedoria, né? E ele fala o seguinte, continua falando o seguinte, o rei Salomão: as mitzvot de Hashem, né? As mitzvot de Deus são mais sábias do que tudo que um ser humano sequer poderia imaginar. Então, cada mitzvot que o Criador dá é muito, 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 muito acima do que a sabedoria que um ser humano pode ter. Por exemplo, o ser humano mais sábio de todos, segundo a Torá, foi o rei Salomão. E nem ele conseguia compreender com total exatidão todas as mitzvot do Criador, né? Não à toa que ele mesmo falou isso no Tanar, né? Bom, um outro mandamento, né, que o rei deveria fazer ele deveria ter, né, no mínimo aí 2 Sefer Torá, né? Ele deveria andar com 2 livros da Torá. O Midrash fala que deveriam ser livros pequenos, né, miniaturas aí da Torá. Deveria andar com o rei em todo canto que ele fosse. Então, independente de onde o rei estivesse, ele tinha que andar com a Torá com ele. E o outro deveria estar nos seus cofres. Então, junto com as suas riquezas, ele deveria guardar um Sefer Torá. E o Midrash fala, por que um rei deveria ter esses 2 Sefer Torá? Primeiro, Moisés explica para aquela geração. Um rei ele deve andar com o Sefer Torá junto ao seu lado para ele saber, para ele ter a noção que ele só está ali por conta do Criador. E o dever dele é seguir os mandamentos e o caminho do Criador. E por que deve ter um Sefer Torá nos cofres do rei? Para o rei lembrar que a maior riqueza que ele pode ter não é o ouro nem a prata, e sim a palavra do Criador. Isso é o que o sustenta, isso é o que o deixa viver, o que o dá felicidade, é justamente os caminhos do Criador, e não os caminhos da ganância e do egocentrismo, né? Bom, e por último, um rei, ao realizar a última mitzvah aí dos reis, o rei, ao fazer a oração da Amidá, né, ao fazer a oração que a gente realiza aí na manhã, a oração da Amidá, normalmente a pessoa se curva 4 vezes, né, durante a oração da Amidá. Porém, o Midrash explica que o rei ele deveria passar muito tempo curvado,
muito mais do que os outros. Muito mais do que as outras pessoas. Isso é uma mitzvah para os reis. E Moisés explica por quê. Como o rei, ele é o, vamos falar assim, o responsável, né? Ele influencia várias pessoas por conta de estar num cargo muito alto. Ele deveria se abaixar mais do que as outras pessoas e ficar mais tempo curvado, né, com sua cabeça curvada, justamente para ele não ser presunçoso e nem vaidoso, para ele ser uma pessoa humilde. E que se ele está naquela posição de rei, porque ele deve ser muito mais humilde do que as outras pessoas. Ele tem que se esforçar ao máximo para ser a pessoa mais humilde que ele conseguir ser. Para ele ser exemplo para toda uma nação, né? Porque ele influencia muitas pessoas, né? Bom, e logo depois Moisés retorna, falando de novo de idolatria, né? Então ele fala que seria proibido seguir magos, né? Então um rei, mais uma mitzvot, né? Um rei ele não poderia, não só o rei, mas as pessoas não devem se consultar com necromantes, magos, bruxos. Então nenhuma pessoa deve se procurar justamente esse serviço. Então vamos lá. Uhum. Então vamos lá. E logo depois o Midrash explica como que um rei deveria consultar no caso de um conselho do Criador ou no caso de guerra, né, que eles faziam várias consultas. Então o Midrash fala o seguinte: um dos mandamentos que o rei deveria fazer se ele quisesse, né, era ou consultar um profeta do Criador, ou ele deveria consultar o profeta, ou caso se ele não quisesse consultar ou não tivesse um profeta, ele deveria consultar o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ele iria olhar no Urim, no Vetumim, né, que seriam quando você tem aquela placa que ficava no peito dos sacerdotes, onde tinham várias pedras, e cada pedra tem um nome da tribo de Israel. Quando você tem todo o nome de todas as tribos de Israel, você tem todas as letras, e o Midrash diz que quando o rei queria se aconselhar, né, com o sumo sacerdote ou com o Criador, aquelas letras começavam a brilhar. E o sumo sacerdote via as letras que estavam brilhando e formava as palavras, né, e conseguia captar o que o Criador estava querendo dizer, qual a mensagem que o Criador estava querendo dizer para o rei. Né? Continuando, Moisés então entra em outros mandamentos, então nos mandamentos das testemunhas, né? Então ele fala que a pessoa só poderia ser condenada, só poderia ser punida se ela fosse vista por 2 ou mais testemunhas oculares, ok? Então a pessoa cometeu um assassinato, ela só seria condenada à morte se ela fosse vista por 2 ou mais testemunhas oculares, né? E não só isso. Caso se uma pessoa desse um falso testemunho, então, por exemplo, se a pessoa falar assim, eu vi fulano de tal roubando aquela casa, e se ele fosse comprovado que ele fez aquilo para poder prejudicar aquela pessoa, ele deveria pagar o valor daquele item que foi roubado, mesmo não sendo aquela pessoa. Então, por exemplo, o cara foi e roubou um diamante no lugar. E esse cara quis dar um falso testemunho falando que seu vizinho foi lá e roubou esse diamante, querendo prejudicar o seu vizinho. Então, caso fosse descoberto, né, que não foi o vizinho que roubou o diamante, aquele que fez falso testemunho deveria indenizar a pessoa com um valor igual ao preço do diamante que foi roubado, justamente para ele não cometer falso testemunho. Bom, e o Midrash fala, mas e se a pessoa cometer um assassinato e não tiver 2 testemunhas oculares? Vai ficar por isso mesmo? Então o Midrash fala que aí nós temos que acreditar na vontade do Criador. Porque o Criador falou, quando 2 testemunhas oculares não forem vistas, é porque quem vai julgar essa pessoa é o Criador. Continuando então, aí
Moisés fala com aquela geração que os conspiradores, né, as pessoas que davam falsos testemunhos, seriam condenados pelos crimes que elas mesmas conspiraram, né? Então, elas iriam provar do próprio veneno, né, que elas queriam fazer com a pessoa. Bom, chegando já no finalzinho da Paraxá, né, Moisés fala para aquela geração, então, agora sobre os mandamentos da guerra, né? Então, a pessoa, na verdade, Israel só entraria em guerra se ele entrasse em desavença com algum povo. A primeira coisa que eles deveriam fazer era dar presente para esse povo. Por quê? Porque o Midrash fala, na melhor das hipóteses, a paz é sempre melhor. Então, está tendo um desentendimento entre Israel e outro povo, o que você faz? Dá presente. Pronto. Dá presente para ver se ele vai se acalmar, vai ficar calmo, e qualquer coisa é melhor do que a guerra, né? A guerra é um prejuízo para os dois lados, né? Então, primeiro deveria se ofertar presentes, né? Caso se o outro povo não aceitasse presentes e quisesse invadir, guerrear de qualquer jeito, então o jeito era se defender, né? E Hashem fala que de nenhum jeito o povo de Israel poderia temer o exército inimigo. Porque Hashem fala, abre aspas no Midrash, né? Diante de mim, o mais... Opa, peraí. Diante de mim, o mais poderoso não é nada. Então, Hashem fala, diante de mim, o exército mais poderoso, a pessoa mais poderosa, seja o que for, ele não é nada. Eu sou infinito. Vocês são finitos. Então, ele está querendo dizer isso para aquela geração, para eles não terem medos se caso acontecer uma guerra, porque o Criador está com eles, se eles estiverem junto com o Criador, né? Bom, logo depois, Moisés fala das pessoas que iriam combater, no caso da guerra, né? Então, na verdade, das pessoas que não lutariam na guerra. Então, pessoas idosas não lutavam em guerra, óbvio, né? Pessoas muito novas, então crianças e adolescentes não lutariam em guerras. Caso se uma pessoa comprou uma casa recentemente, ele também não iria para a guerra. Midrash fala que aquela pessoa ela teve um trabalho, comprou aquele imóvel, gastou bastante tempo, investiu. Então, pelo menos ela deve curtir aquele imóvel, então ela não iria para a guerra. Se uma pessoa acabou de se casar também, o Midrash fala que ele não deveria ir para a guerra. Ele poderia querer não participar. E por último, não iria para a guerra, segundo o Midrash, aquele que tivesse medo de morrer na guerra, aquele que tivesse medo da guerra. Então, aquele que tivesse medo da guerra não iria guerrear. Moisés fala para aquela geração. E por último, né? Acho que eu falei que era pequena paraxá, mas até que é bem longa, né? Isso aqui ia ser rapidinho. Por último, o Midrash fala de desperdícios, né? Então Moisés fala para aquela geração que é proibido de desperdiçar qualquer coisa útil. Então o Midrash foca aqui, no caso, nos alimentos, né? O quanto os alimentos são sagrados, são importantes para nós e que a gente não deve desperdiçar não só alimentos, mas qualquer coisa útil. E com isso, a paraxá, então, eu finalizo a paraxá dessa semana. Bom, e sempre quando eu finalizo essa paraxá, ou qualquer paraxá, né? Normalmente eu trago uma visão, uma opinião que eu aprendi, que eu li na paraxá, né? Bom, no ano passado eu falei um pouco de humildade, nessa semana eu quero falar de outra coisa, eu quero falar um pouco de opiniões, né? Já que o nome da paraxá são juízes, né? Shoftim, então eu queria falar um pouco sobre juízes, julgamentos e opiniões, né? Que tem justamente a ver, né? Cada juiz, né? Não é à toa que são 70 juízes, tem uma opinião diferente sobre determinada lei da Torá. Bom, qual é a minha conclusão? Bom, juízes, eles têm opiniões e, na verdade, quando a gente vai ver, parece, na verdade, que quando você conhece a pessoa mais a fundo, cada pessoa, óbvio que elas podem ter coisas parecidas, opiniões iguais, mas todas as pessoas são diferentes. Então, cada pessoa vai ter uma visão diferente, seja tanto em opinião, seja quanto em leis, ou em mitzvot da Torá, ou opiniões da Torá. Cada pessoa vai ter uma opinião diferente, vai ter uma forma de interpretar as palavras de Hashem, né? Bom, e por que
e surge uma dúvida, né, irmão? Mas, poxa, a palavra não está lá, a palavra não é uma, a Hashem não deixou lá escrito a palavra, mas não está escrito de duas formas, está escrito de uma forma só. E quando a gente vai ver muitas vezes nos sábios ou nos juízes no judaísmo, às vezes eles têm opiniões totalmente antagônicas. Totalmente antagônicas. Você vai ver, um fala que aquilo ali é errado, o outro fala que aquilo ali é certo. Bom, mas caraca, mas o Criador está falando, é uma palavra só que o Criador está dando. Mas como que dois sábios podem dar duas opiniões totalmente diversas, né? Bom, como que isso pode acontecer? Bom, na minha opinião, na minha humilde opinião e na minha conclusão, por que que isso acontece? Por que que a gente tem sábios com várias opiniões, não só sábios, pessoas com várias opiniões? Quando a pessoa vai ler um livro, ela tem uma opinião. Quando a pessoa vai dar uma decisão baseada em uma lei, ela tem uma opinião. Quando a pessoa está estudando a Torá, cada um tem uma opinião, cada um também tem a sua própria visão. Por que tantas visões diferentes? Bom, na minha opinião, quando a gente observa, então, a árvore da vida, né? Quando a gente observa aí as sefirotes, né? Do Criador, o que acontece? Até mesmo de acordo com o que o Tânia fala, você tem o lado esquerdo da árvore e o lado direito da árvore. Então, tem pessoas que a alma dela, ela se conecta mais com o lado esquerdo da árvore. Então, ela vai ter opiniões e decisões voltadas para o lado, e ações voltada mais para o lado esquerdo da árvore. E tem pessoas que já são totalmente opostas, que têm opiniões voltadas para o lado direito da árvore da vida, do lado direito das sefirotes, né? Então aquela pessoa vai ter uma opinião totalmente contrária da outra pessoa que está no outro extremo. Por quê? Um é muito ligado com o lado esquerdo, o outro é muito ligado com o lado direito. Um é mais ligado com a severidade, o outro é mais ligado com a bondade, né? Bom, e tem aqueles também que são mais ligados ao meio. Também existe, não é só das duas pontas. A gente também pode estar um pouquinho no meio, um pouquinho no meio mais para a direita, um pouquinho do meio mais para a esquerda, é normal. Cada um tem a sua ligação, entendeu? Um exemplo clássico que eu posso dar aqui para vocês é justamente dos sábios Hillel e Shammai, né? Através de histórias que você escuta no judaísmo, você vê que o Hillel é um sábio extremamente amoroso, tanto com seus alunos, tanto com as outras pessoas, extremamente paciente, extremamente muito ligado a Hesed, né, a amor, ao carinho. E você tem o Shammai. O Shammai também é um sábio, não muda, não diverge do Hillel. Os dois tiveram o mesmo mestre. Porém, o Shammai, ele é uma pessoa mais dura, ele é a pessoa mais ligada à severidade, ele é mais preto no branco, ao contrário do Hillel, que é mais maleável, né? E, bom, então quer dizer que o Hillel é sábio e o Shammai não é, ou o Shammai é sábio e o Hillel não é? Não, ambos são sábios. E ambos só estão ligados a posições diferentes, as sefirotes que eles desenvolveram neles mesmos, que é algo de cada pessoa tem um desenvolvimento próprio, né? Tá ligado com a posição na árvore da vida. E a posição deles eram opostas, né? Um mais à esquerda e o outro mais à direita da árvore da vida. Então, é justamente isso que eu queria deixar na mensagem, né? Que a sabedoria do Criador, ela se esconde em todas as coisas, né? Por mais que elas pareçam ser antagônicas. E com isso, eu termino a paraxá dessa semana.